Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano. Nós estamos aqui no nosso canal de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, deixando aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Acompanhe essa palavra diariamente e compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece. Deixe o seu like, se inscreva no canal, se preciso for envie as suas mensagens aí também, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 11, a parábola das 10 minas. Parábola das 10 minas. Bom, para nós entendermos essa parábola, nós precisamos lembrar daquilo que nós falamos nos dias anteriores sobre a salvação de Zaqueu, né? Zaqueu é aquele que estava perdido e foi achado, né? Zaqueu que se arrependeu do seu pecado, que mudou a sua vida. Nós temos que lembrar aqui também do mendigo, lembra? O que estava lá em Jericó, porta de Jericó, que clamou, foi curado e foi salvo. Nós também vamos lembrar aqui do jovem rico, aquele que foi até Jesus em busca da salvação, mas que foi embora triste. E nesse contexto, Lucas vem com agora a parábola das 10 minas. O texto, ele diz assim, olha, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém, no auge da sua popularidade, e os judeus, como nós já falamos numa leitura anterior, eles estavam esperando o Messias vitorioso, aquele que viria para livrar o povo judeu ali das mãos dos romanos, tá? Eles estavam ali naquela expectativa e Jesus ele supria essa necessidade para eles. Poderia ser esse Messias vitorioso, mas a expectativa deles não seria correspondida, porque a mesma escritura que falava do Messias vitorioso que um dia vai estabelecer o seu reino, da Bíblia também fala do Messias sofredor, aquele que viria sofrer numa cruz para nos salvar. Então Jesus, nesse contexto, ele chega e diz assim, eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Aí o verso 12 diz, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Olha só, então quem é esse homem nobre que partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar? É Jesus. Jesus, ele veio para estabelecer aqui na sua morte lá na cruz o começo do que eu acredito ser o reino de Deus no tempo de hoje. Claro que esse reino ainda não foi estabelecido na sua plenitude, mas o nosso Deus, ele reina. Agora ele foi uma terra distante, ele foi aos céus para receber, como diz a palavra, diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí ele conquistou isso pela sua morte lá na cruz. E ele confiou aos seus servos. Quem são esses 10 servos? Os convertidos, os salvos, os que se entregaram ao Senhor. Esses são a quem ele confiou as 10 minas. Eram 10 servos, eram uma mina para cada servo. Cada servo recebeu uma mina, ou seja, cada salvo recebe as mesmas condições para multiplicar. É isso que ele está dizendo, tá?
todos recebemos a salvar. Todo aquele que se entrega a Jesus, que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, que se arrepende, que se converte, como aconteceu com o Zaqueu, que a gente falou ali na leitura de ontem, lembra? Então o salvo, ele recebe o quê? Ele recebe a Jesus, ele se arrepende, ele recebe o Espírito de Deus, ele recebe a palavra de Deus, tá? Ele recebe, todos recebem a mesma porção, vamos dizer assim. Mas, diz ali o verso 14, vamos lá, vamos continuar aqui na leitura de Lucas. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel do pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então você vê que há um outro reino sendo estabelecido, que é o reino do Senhor, tá? O reino do Senhor que será estabelecido na sua volta. Então aquele que teve um que recebeu uma mina e multiplicou por 10. Ele recebeu uma, mas ele multiplicou por 10. Aí veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Até aqui. Então Jesus está falando no final aqui de juízo. Juízo para aqueles que não querem que Jesus reine sobre eles. Esse haverá o juízo na sua segunda volta. Então, vamos lá, a sua segunda volta não trará somente o juízo para aqueles que não foram salvos, mas também trará galardão para aqueles que são salvos, tá? Então, a gente, depois da nossa salvação, depois de sermos salvos, agora nós precisamos trabalhar para construir. A salvação não se trabalha por ela. A salvação se aceita Jesus e se arrepende dos pecados para tê-la. Mas para o galardão, nós podemos trabalhar para o galardão, é o que Jesus está falando aqui. Tá? Todos temos condições de trabalhar, de multiplicar. Ele está falando de valores. Ele está falando de valores econômicos aqui. Mas o que Jesus está dizendo? O que é valioso para Jesus? O que aconteceu na leitura de ontem? Ele disse: eu vim, foi para salvar aquele que estava perdido. Diante da crítica de todo mundo ali, porque Jesus tinha entrado na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrependeu, e ele disse: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque você também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Então a pergunta que eu faço é: o que é esse valor aqui que faz com que o nosso galardão ele vá aumentando? São vidas, como a vida de Zaqueu, Você lembra lá do cego de Jericó? As pessoas diziam para ele ficar calado e ele gritava com mais força. Jesus se deteve ali para atender um mendigo pobre. Nós estamos dando o exemplo do Zaqueu, que era rico, mas o mendigo era pobre e ele também foi salvo. E o que tem valor para Deus são vidas humanas. A Bíblia diz que ele nos comprou com preço alto, e foi preço de sangue, o sangue do seu filho. Então, querido, nós precisamos entender que esse valor
esse valor que uma vida tem para Deus. A sua vida tem valor para Deus. Você é valioso, você é precioso para Deus. As pessoas podem tentar te desmerecer, te humilhar, dizer que você não vale nada, ou o que for. Para Deus a sua vida tem valor. Mas não é só a sua vida. Aquela pessoa que você ama, ela tem valor para Deus. E aquela pessoa que você não gosta dela, talvez tenha alguém que você não goste dela, ela também é preciosa para Deus. É aquela que talvez até te feriu e te machucou, ela também tem valor para Deus. E a nossa luta, querido, o nosso propósito de vida cristã é salvar vidas. Não andar criticando, murmurando contra as pessoas como fizeram com Zaqueu. Não ser como aquela multidão que dizia, fica calado. Não. Nós precisamos multiplicar o talento. Veja que Jesus fala de 10 servos. Mas na hora de distribuir ali as cidades, ele só menciona 3. Um que multiplicou 10 vezes mais. O outro que multiplicou 5 vezes mais. E o outro que não multiplicou nada. Por que ele só fala de 3 se eram 10 servos? Porque no julgamento, para o galardão, haverá somente esses 3 tipos de pessoas. O que multiplicou muito e por isso vai receber um grande galardão. O que multiplicou menos e vai receber um galardão menor. E o que não multiplicou nada e certamente não vai receber nenhum galardão. Vai perder tudo. Tá? Não é a salvação, é o galardão, é a recompensa eterna. Então, querido, sabe, quando o Senhor fala, olha, não ajunte tesouro na terra, não faça tesouro no céu, então invista em vidas. Se você tem condições, invista em almas, são vidas que precisamos alcançar, o Evangelho precisa alcançar vidas que estão sofrendo, que estão se perdendo. E nós precisamos não só com dinheiro, mas com a nossa vida, de coração, perdoando, servindo, tá? Abrindo mão. Enfim, nós precisamos entender a realidade, que é essa realidade aqui, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e vamos prestar conta daquilo que Ele nos deu. A mina que Ele nos deu, o talento, a salvação, né, que Ele nos ha dado, que Ele nos tem dado. Então guarde essa palavra no seu coração, tá? Tem gente que pensa, bom, acabou, já estou salvo, agora eu conheci Jesus. Não, agora vamos trabalhar, vamos servir em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, nós vamos agora orar. Prepare o seu copo com água aí e vamos falar com Deus. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor de toda a glória, Deus da nossa salvação, queremos viver a nossa vida aqui, ó Deus, para te servir, para servir aos propósitos do Senhor. Ajuda-nos, Pai, lava-nos, limpa-nos, perdoa-nos, ó Deus. Não que não sejamos negligentes, mas que sejamos fiéis ao Senhor. Pai, eu oro por cada irmão que está acompanhando essa oração. Oro para que o Senhor cure. Oro para que o Senhor liberte. Oro para que o Senhor salve aquele que está perdido. Vem, meu Deus, com a tua presença agora. Aleluia. Abençoa esse dia de hoje. Abençoa esse dia que está iniciando. Abençoa esse copo com água. E eu te agradeço. Louvado, bendito seja o teu nome. Amém e amém. Beba da água e receba a cura e receba a libertação. Graças a Deus. Forte abraço, um ótimo e maravilhoso dia para você e até amanhã.